Sejam bem-vindos, minhas queridas crianças. Depois de uma semana de prova, estamos aqui para mais uma semana de aula. Durante essa semana, nós iremos estudar o conteúdo de português. Antes de iniciarmos o conteúdo, quero falar para vocês uma mensagem, recitar uma mensagem especial para você, para a gente analisar, para a gente pensar. Não existe sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível se torna realidade. Essa mensagem é de Albert Einstein e eu escolhi essa mensagem para você, para dizer para vocês que nada é impossível, que nenhum sonho é impossível, desde que você acredite nele, tá? Agora, para trabalharmos o conteúdo do projeto Novembro Negro, que a Eliane trouxe para apresentar uma imagem para você e falar uma frase que diz assim: tire seu racismo do caminho que eu quero passar com minha cor. Certo? Então, essa foi a mensagem que eu trouxe para vocês para trabalharmos o Novembro Negro. E o que é que eu espero de vocês hoje para trabalhar o tema Novembro Negro do nosso projeto? Espero que vocês também escolham uma imagem e façam uma frase. A minha frase é: tire seu racismo do caminho que eu quero passar com minha cor. E aqui é o meu desenho que eu trouxe para apresentar para vocês. Espero a sua imagem com a sua frase, certo? Vamos dar início ao nosso conteúdo. O nosso conteúdo de hoje vai ser de português, que nós vamos falar sobre poemas. Mas que tipo de poemas? Nós vamos estudar poemas visuais, gente. Isso mesmo. E o que são poemas visuais? Além de poemas visuais, iremos estudar substantivos. E o que é substantivo, tia Keliane? Vocês terão a oportunidade de ver agora detalhadamente. Vamos estudar poema visual e substantivo. Fiquem ligados, galerinha, que agora nós vamos ver poema visual e substantivos. Fiquem bem atentos, tá bom? Vamos lá! Então, turminha, vocês abram o livro na página 186, o livro didático de vocês, para iniciarmos o conteúdo de hoje, segunda-feira. Antes da leitura, o poema que você vai ler na página seguinte faz parte do livro 111 Poemas para Crianças, do poeta e jornalista Sérgio Camparelli, vencedor do Prêmio Jabuti por 5 vezes. Camparelli é o autor de Os Meninos da Rua da Praia, Boi da Cara Preta, entre outras obras. Esse daí é o Sérgio Camparelli, certo? Ele é o autor dessas obras que tia Keliane falou para vocês agora. Eu quero que vocês observem a seguir a capa do livro 111 Poemas. Esse daí é a capa do livro 111 Poemas para Crianças, Sérgio Camparelli. Observaram? Gente, ao observar, qual assunto você imagina que são tratados nos poemas desse livro? Essa é uma resposta pessoal e eu quero pedir que vocês façam no caderno de vocês e mandem para mim. Eu preciso ouvir de vocês o que é que vocês acham? O que é que vocês imaginam que são tratados no poema desse livro? 111 Poemas para Crianças, certo?
Eu quero saber também de vocês, o título do poema que você vai ler é A Canção para Ninar, Gato com Insônia. Como você imagina que seja essa canção? Vocês já pararam para pensar um pouco? A gente vai ler o título do poema, é Canção para Ninar, Gato com Insônia. Nós vamos ver um poema que tem como título Canção para Ninar. Vamos conhecer? Vamos conhecer o poema que Sérgio Caparelli fez para ninar gatos com insônia. Canção para ninar gato com insônia. Tia! E que poema é esse, tia? Um poema? Você observa a imagem, gente. Tia, um poema, mas um poema em forma de... O que é isso? Vocês sabem me dizer? Gente, o poema não tem versos, não tem estrofes. Perceberam? Vejamos, gente. Não tem verso, não tem estrofes. Olha só. Esse poema, o formato desse poema, a imagem que vocês estão vendo, lembra o formato de qual imagem? Imagem de quê, gente? Olha. Vamos observar, por favor. Então, ao observar esse poema, no primeiro momento, a gente observa que o poema, ele tem em forma de desenho, e é o desenho de um gato. Mesmo que eu não leia o poema, mas a forma que o poema mostra é a forma que o poema é formado por palavras que dá o formato de um gato, não é assim? Vamos tentar ler o que é que tem, as palavras que formam o desenho de um gato. Rum, 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 zzz, né? A imagem formada, o texto forma a imagem de um gato. Não é isso, gente? A estrutura do poema visual é a forma de um gato, certo? Ele é composto por palavras, ó. As palavras vão dando a forma de um gato, certo? Observaram, gente? Estudo do texto. Antes de te estudar o texto, a Eliane vai explicar um pouco mais sobre poema visual, que é o que a gente está estudando agora, certo? Vou mostrar 2 poemas para vocês, para a gente diferenciar um poema visual, explicar mais detalhado o que é um poema visual. Vamos lá, crianças? Vejam só, meus amores, eu trouxe para apresentar para vocês 2 modelos de poema. Eu tenho aqui esse poema, aproveitando também Novembro Negro, o tema trabalhado no mês de novembro. Trouxe um poema para você, né, que fala sobre o racismo. Trouxe um poema visual, certo? Para a tia Eliane mostrar a diferença entre o poema visual e o poema que é composto por versos e estrofes, certo? O que diferencia um poema do outro poema, vou mostrar para vocês. Primeiro vamos ler o poema, tá, meus amores? Ser negro. Ser negro. Não se resume à questão da pele, não se resume à questão do cabelo crespo. Ser negro é sentir-se negro num país miscigenado, assumir as suas raízes. Ser negro é ter coragem, atitude. Ser negro é lutar para ser igual nas diferenças.
Acreditar que não é inferior a ninguém. Ser negro, ter princípio, valorizar a beleza, ser capaz. Fazer acontecer neste país onde pessoas ainda são influenciadas por ideias pré-concebidas. Enfim, ser negro é ser humano. Então, vocês observem que esse poema, ele é composto por versos e estrofes. E esse poema, tia Keliane, o que será que fala esse outro poema aqui? Vamos tentar descobrir com tia Kelly. Seja um abacaxi, fique de perna, fique de pé, use uma coroa e seja doce por dentro. Então, gente, esse poema aqui, a gente observa que ele forma a imagem de um abacaxi, né? As principais características desse gênero textual, poema visual, é porque as palavras dele, o poema, forma um desenho, diferentemente do nosso poema composto por versos, estrofes e rimas. Mas não é só isso. Vamos adiante descobrir um pouco mais sobre poema visual, certo, galerinha? Mostrei para vocês agora os dois poemas, certo? E a diferença de um poema narrativo visual, certo? Para o nosso poema, que é composto por versos, estrofes e linhas. Vamos continuar, turminha? Então, turminha, para o melhor entendimento, tia Keliane trouxe mais outro poema visual, certo? Pelo que a gente viu agora, que geralmente os poemas visuais apresentam desenhos, não é isso? É para vocês identificar que eles são diferentes dos poemas tradicionais, com versos, estrofes, certo? Rimas. Vejamos que esse poema ele está simbolizando a imagem dele, é para a gente entender que é uma xícara de café. Então, e me pergunto já em prosa, na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Certo? Então, a gente já dá para perceber que fala do café. Então, poemas visuais são conhecidos por apresentar desenhos, né, símbolos, né, construídos com as próprias palavras que estão diretamente ligadas à imagem, certo? Por exemplo, aqui, tia Keliane, esse poema aqui, visual, a imagem dele representa a palavra Deus, né? Divino Criador de todas as coisas, eterno, infinito, onipotente, benevolente, único. Então, aqui formou a palavra Deus, e quando formou a palavra Deus, dentro da palavra foi construído outras palavras, dentro da própria palavra. Então, esse é um poema visual, diferente do nosso poema tradicional, com versos, estrofes e rimas, certo? O Menino Azul, Cecília Meirelles. O menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho
que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos, e com barquinhos no mar. E os dois saíram pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido, e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desse pode escrever para a rua das casas, números das portas, ao menino azul que não sabe ler. Então, turminha, abram, estudamos a página 187 do livro de vocês, 186, 187. Faremos essa tarefa em casa, o entendimento, e vamos agora para substantivo. Tia Keliane, o que é substantivo? Vamos descobrir comigo? Releia o título do poema visual que você estudou. O título do poema, como eu mostrei para vocês, é Canção para Ninar, Gato com Insônia. Nesse título, 3 palavras foram usadas para nomear alguma coisa. Veja, para nomear algo. Canção nomeia uma forma de arte. Gato nomeia um animal. Insônia nomeia uma dificuldade para dormir. Não foi isso, gente? Gato, canção e insônia. Sim, mas o que é substantivo? Então, substantivo as palavras que são palavras que dão nome a pessoas, animais, plantas, objetos, lugares, sentimentos e etc. Tudo isso é chamado de substantivo. Por exemplo, insônia é um substantivo. Insônia. Insônia é um substantivo, certo? Mesa. Mesa é outro substantivo, certo? Então, como diz aqui, que as palavras que dão nome a pessoas, animais, plantas, objetos, lugares, são substantivos. Observem aí na casa de vocês o nome de alguns objetos que está perto de vocês. Tia Keliane vai dizer o que tia Keliane tem aqui próximo a ela. Então, computador é um substantivo, certo? Mesa, outro substantivo. Cadeira, lápis e caderno, né? Caderno, outro substantivo. Então, é tudo. Substantivo é o que nomeia, como tia Keliane apresentou para vocês. As palavras que dão nome a pessoas, animais, plantas. Sim, tia Keliane é um substantivo. O nome tia Keliane é um substantivo. Depois nós vamos definir se é um substantivo próprio ou comum, mas é um substantivo, certo? É tudo que nomeia, é tudo que tem nome, certo? Em relação, se você está em determinado lugar, você olha o que está à sua volta. Na sua volta tem o quê? Na sala de aula, por exemplo. Na sala de aula tem lousa? Tem. Lousa é um substantivo, tia Keliane? Eu estou dando nome a um objeto que eu posso escrever. O nome é lousa. Tia Keliane, carteira. Carteira também é um substantivo. Eu estou nomeando um objeto que eu sento para estudar. Borracha é um substantivo? Sim, tia Keliane, borracha é um substantivo. Eu estou nomeando um objeto que apaga quando eu erro. O nome é borracha. Janela, lâmpada. Então, tudo isso é substantivo. Que são substantivos? São palavras que dão nome a pessoas, plantas, objetos, animais e etc. Ok, entendido até aí, gente? Vamos saber se a gente aprendeu realizando a nossa tarefinha? Tia Keliane vai pôr a agenda e vocês realizam, tá? Porque aí a gente vai ter a certeza de que a gente aprendeu realmente com a nossa aulinha de hoje. Bem, chegamos a mais um final de uma aula. Espero que vocês tenham realmente
concretizado o aprendizado de poemas visuais e substantivo. Iremos fazer as tarefas que tia Keliane vai postar logo a seguir na agenda do dia. E é isso, gente. Ao realizar as tarefinhas, nós teremos a oportunidade de pôr em prática tudo que a gente aprendeu. Então, realizem as tarefas com sucesso. Tentem ler as tarefas, tentem resolver sozinhos. Vocês conseguem. Não esqueça da frase que tia Keliane falou para você, certo? Sonho que sonha só é só um sonho que sonha só. Sonho que sonha junto torna realidade. Vamos sonhar comigo? Realizem as tarefas, realizem sozinho as tarefas, leiam as tarefas e mandem para mim. Não esqueçam que logo mais às 10h30 nós teremos o nosso plantão Tira Dúvidas. Beijão, gente. Fiquem com Deus e até amanhã.